Esse é o programa Variedades Tupã, no oferecimento de farmácias associadas à farmácia econômica, Riedel Máquinas Agrícolas e loja Delta Sul. Rádio Tupã 990 kHz. Bom, antes de nós entrarmos no espaço do intervalo, nós tínhamos falado que já estava aqui com o Paulo Roberto dos Santos Silva, representante do CEPERS no município, também o José Antônio Severo, representante da CNTE, nacional, estadual, a Gisele Camarã, membro do CEPERS no município, que traz as informações sobre a greve dos servidores, né? Também do magistério. Mas para falar sobre esse momento em que está acontecendo essa paralisação, por que surge essa paralisação, né, os motivos, vamos falar então com o Paulo Roberto, que nos dá mais detalhes para a comunidade tupã-soretana no programa Variedades Tupã. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os colegas também. E a gente está aqui para comunicar ou trazer maiores informações à sociedade tupã-soretanense, que dá o porquê de uma greve agora, uma greve nacional da educação, né? Nem é uma greve estadual, só do estado. Geralmente saía greves estaduais, agora é uma greve nacional. E tem vários pontos, né, dessa greve. Claro que não dá para dizer que o ponto de valorização do magistério, a gente não está reivindicando o parcelamento, contra o parcelamento do 10º. Vários pontos, mas não é o carro-chefe dessa greve que está sendo feita, entendeu? O carro-chefe é as reformas do governo, as reformas que estão aí, a reforma do ensino médio, né? Que é uma reforma totalmente que vem, é uma reforma que classifica, né? Essa reforma ela deixa bem claro uma educação para um lado e a educação para aqueles outros, entendeu? Ora, uma reforma do ensino médio onde tu tem o notório saber. O que é o notório saber? Um professor nem um professor, aliás, qualquer profissional de uma área que tem um certo conhecimento, ele pode dar aula. Uhum. Eu sou formando em biologia, então quer dizer que esses 4 anos que eu estou estudando vai fora, né? Sendo que a gente dentro quem é professor, a tua esposa também é professor, sim, né? A gente tem toda aquela pedagogia para tratar o aluno. Então isso aí é um horror, né? Então é um dos pontos, né? Essa reforma do ensino médio. É um dos pontos que o CEPERS também está contra, né? Essa reforma deixa claro também uma educação para uma classe mais favorecida e uma educação para uma classe menos favorecida. Há indícios que o Enem, daqui a uns anos, vai ser só voltar aquele sistema avaliativo de novo, não vai ser mais para ingresso em faculdade, né? Imagina, então, quem quiser fazer vai ter que investir em cursinho, né? Uhum. Tá, mas o carro-chefe da nossa greve mesmo é a reforma da Previdência. É esse que a gente está indo em atos, paralisando, está fazendo essa greve. E essa reforma da Previdência não vai atingir só nós, não vai atingir nós, funcionários públicos, vai atingir a todos. Bom, quase todos, né? Depois tu explica o que... Né, até onde a gente teve uma plenária explicando isso. Mas a grande maioria da população vai ser atingida, uhum, entendeu? Imagina, tu ter que contribuir 49 anos para poder se aposentar, né? A 65, 70 anos, ou até mais, tu vai se aposentar. A gente sabe que hoje em dia, com 60 e poucos anos, tu já tá... eu vou ser bem rústico, mas dizendo assim, tu se aposenta num dia, no outro dia tá sujeito a morrer, entendeu? Então é uma reforma que muita gente está sendo contra, e a gente vê, claro, quem é a favor é quem não está no pesado, mas tu tem que pensar naquele trabalhador que está lá trabalhando no pesado, no sol. Tu acha que ele vai conseguir aguentar até os 60 e poucos anos, até os 70 anos? Entendeu? Trabalhando, entendeu?
O professor mesmo, dentro de uma sala de aula desgastante, com alunos, com vários tipos, várias formas de vida estão ali, né? O professor tem que ser meio psicólogo para entender cada um. E é desgastante, né? Então, esse é o nosso carro-chefe da nossa greve, é a reforma da Previdência. Tá, e o que foi decidido nessa reunião, Paulo? Sobre a paralisação, tá? Nossa assembleia no dia 8, foi a assembleia já uma greve já tinha sido pré-estabelecida na reunião do CNTE, né? Para ser uma greve nacional. A nossa assembleia dia 8 de março, que foi quarta-feira passada, daí muitos eram 3 pontos, ou não fazer greve, ou iniciar a greve já no dia 8 mesmo, ou iniciar a greve ontem, né? Que ontem foi um dia de paralisações, muitas escolas pararam suas atividades, mas hoje estão retornando. Então, por isso que a gente não tem um número certo no geral, né, do estadual, a quantidade. Hoje que talvez saia alguma coisa. Então, muitas decretaram greve a partir do dia 15, ontem. Nessa paralisação ontem, teve alguém, representante do governo, que foi até vocês ou não? Não, que eu saiba não. A gente teve na Assembleia ontem pedindo a assinatura deles, dos deputados. Tivemos ontem nos gabinetes dos deputados ontem. A grande maioria se posicionou contra a reforma da Previdência, pelo menos naqueles... lá no 10º andar onde eu tive, foram vários grupos do CPER, a grande maioria se posicionou contra, outros disseram que tem que fazer a reforma, mas discutido com a população, entendeu? Mas a grande maioria se posicionou contra. E a gente está ali, está cobrando deles, para que eles cobrem também os deputados estaduais, vá lá e cobre dos seus deputados federais, né? Há uma posição que a gente quer que não passe, né? A gente quer que não passe isso aí como é que eu vou dizer, um ataque frontal à classe trabalhadora, né? Né? E vocês, qual é a expectativa de vocês? Será que passa isso aí Olha, eles estão com muito medo. A grande, como é que eu vou dizer, o lado do governo, ele está articulando, mas ele está vendo a força do povo, está vendo a articulação, olha... E estamos pedindo que o povo vá, participe para mostrar força, né? Porque, como é que eu vou dizer, as coisas só mudam o povo tudo que a gente ganha é só através de reivindicação. O governo nenhum te dá nada de graça, se tu não reivindicar, tá tudo muito bem, eles não... Então é tudo através de reivindicação, indo para a rua ou protestando mesmo, é assim... Então, a gente tem uma grande esperança que consiga, pelo menos, fazer uma nova reforma, uma discussão dessa reforma, né? Entendeu? Não sendo do jeito que ela está. Mulher e homem na mesma idade de aposentadoria, a gente sabe que a mulher ela tem o seu serviço, e em casa tem que trabalhar também, né? Então, pelo menos também diminua o trabalhador rural também, Então, há várias discussões, né? Pelo menos se discuta essa reforma. Tá certo. Bom, o Paulo Roberto dos Santos Silva, representante do CPERS no município. José Antônio Severo, representante da Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação no município. Pode falar um pouco mais, reforçava que você esteve também lá nessa Assembleia. Bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes, bom dia aos colegas, principalmente aos trabalhadores de educação, professores, funcionários, aposentados, né? Que representa a educação do estado do Rio Grande do Sul. Eu, com muita honra, né, sou um dos 5 membros representantes do CPERS, conselheiro da CNTE a nível nacional, né, juntamente com a presidente do CPERS, que é nato, né. Essa greve, e que foi uma greve da educação, nós vemos trabalhando ela desde o final do ano passado no CNE, que ocorre em Brasília, desde que estourou realmente a reforma da Previdência, que nós começamos a entender o que é essa reforma da Previdência, que ela retira direitos históricos, principalmente na área dos professores, que retira a especial aos 25 anos e a contribuição, né? Quando começou os especialistas a fazer um estudo e trazer para nós
o que é essa reforma da Previdência, que ele é um engodo quando ele diz que com 65... Em primeiro lugar, ele emparelhou mulher e homem. Né? E a gente sabe que muitas vezes, como disse o Paulo, a mulher tem uma jornada tripla. Né? Infelizmente é assim, nós não conseguimos sair de um mundo... O mundo ainda, o Brasil vive num mundo machista, né? Que às vezes a mulher chega em casa e ela tem que fazer o serviço, né, que ficou na casa. Então, mas isso é uma coisa que aos poucos já está, digamos, se desmistificando, né? O homem está muitas vezes se ajudando e ajudando a mulher nessa parte. Mas daí nós tiramos, e quando começamos a compreender que, principalmente para você levar hoje, quando você se aposenta hoje, que você faz todo o seu tempo e o tempo de contribuição no atual, você leva a sua integralidade. Na realidade, isso é uma farsa o que o governo transparece. Para você levar a integralidade aos 65 anos, você tem que começar a trabalhar com 16 anos para ter os 49 de contribuição. Ou seja, para você ingressar num serviço público hoje, o concurso é só a partir dos 18. Então aí já começa a primeira farsa, né? E quem está na iniciativa privada, 16 anos, nunca tem que entrar com 16 anos e nunca ser demitido em momento algum. Quem é que fica 16 anos, a 49 anos numa empresa, começando aos 16? Muito difícil. Mas falando da nossa parte também, essa construção dessa greve a nível estadual começou a se dar por isso, e os nossos pontos específicos da nossa pauta da categoria. Nós temos PLs que estão entrando a partir da semana que vem, em votação, que retira direitos históricos de pessoas que construíram, de professores que foram meus professores, que lutaram lá na década de 80, final dos anos 70, 80, 90, que lutaram. Ele quer tirar, em primeiro lugar, as licença-prêmio, ele quer, digamos, legalizar o que ele já fez agora, que ele parcelou o 10º em 12 vezes, ele quer legalizar, pagar uma parcela do 10º em novembro do ano, e novembro do outro ano ele paga o restante. Ele quer legalizar que ele possa pagar o mês trabalhado 15 dias subsequente após este mês trabalhado, no 15º dia útil. Né? Tudo isso está lá. Fora o que tem lá para a brigada, ele quer que, digamos, os praças vão até os 60 anos, e os que tem, acho que é de tenente para cima até 65, mas você já imaginou eu imagino hoje um cabo, um sargento, um próprio soldado com 60 anos. 60 anos dificilmente é soldado, sempre estão o cabo, o sargento, está correndo atrás de um humilhante de 16, 17 anos. Não vai conseguir. Né? Então, são várias coisas que nós estamos lá cobrando e nós não queremos isso. Né? Eu acho que foram direitos conquistados e queremos avançar. Nós estamos tá indo para o 3º ano do governo Sartori, 3º ano sem aumento de luz. Aumentou ICMS, sem aumento de salário. Aumentou ICMS, aumentou tudo, aumentou luz, aumentou água, o custo de vida está... E nós com os mesmos salários. Né? Então, tem toda essa especificidade junto com o que a nível nacional, que é a questão da reforma da Previdência. Então, nós estamos fazendo esse movimento enganjado, queremos a colaboração de todos, porque é imprescindível. Eu atualmente estou na escola Hermínio Beck, né? Nós ali fizemos, a grande maioria aderiu ao movimento. Soubemos que o Mãe de Deus também, o noturno, a manhã do Joaquim Nabuco, o turno da manhã do Joaquim Nabuco. As outras escolas, como nós estávamos ontem nessas atividades lá em Porto Alegre, não soubemos se eles só permanecem, se permanece ou se só foi ontem, né? Porque também há um desentendimento. Não era um dia, era um dia assim que as outras categorias iriam paralisar. Mas a greve nacional da educação começava ontem. Paralisação era das outras categorias, até da iniciativa privada. Digamos, lá nós temos mesmo em Porto Alegre, os municipais de Porto Alegre estão em greve, os professores. Pelotas estão em greve. Né? Temos uma parte de Caxias do Sul, Santa Maria, estão em greve, os municipais, estou falando. Então, assim, é uma greve nacional que não é só os servidores, digamos, do Estado, são servidores do município, que também serão atingidos com tudo isso. Então, nós estamos nessa luta. Nós ali, hoje mesmo, vamos estar nos reunindo na escola Hermínio Beck, isso nós tiramos, e depois nós vamos conversar com o grupo das outras escolas que estão nesse movimento. Nós vamos começar, tentar desmistificar essa coisa que nós entramos em greve, vamos para casa e fica, parece, que não quer apenas trabalhar.
Não, nós vamos montar hoje formas ali no Hermínio Beck, cartazes, vamos pedir uma reunião com a comunidade escolar dali, com os pais, explicar o porquê, que inclusive está em jogo, uma das nossas pautas, que é a questão da Previdência, está em jogo a própria questão dos filhos deles, que futuros esses filhos vão ter no mercado de trabalho, onde essa reforma da Previdência vem, tem mais a reforma que quer tirar fim de 13º, isso falando assim, fim de, digamos, que fica o legislado sobre o acordado sobre o legislado. Então tudo isso a gente quer explicar que é uma luta que não é só da nossa categoria, que a gente está pensando no futuro dos alunos, e isso é cidadania, isso é pedagógico, mas para isso nós temos que mostrar para os pais. E daí nós em reunião, nós lá na Escola do Unibeck tiramos, que nós vamos entrar num movimento, mas nós não vamos ficar em casa, nós vamos estar indo na escola, vamos estar fazendo ações ali na comunidade, porque a recém hoje na realidade é o primeiro dia, assim, que vamos estar tentando entrar em contato com esses outros colegas, como eu disse, para nós estar fazendo movimentos no município, para ver da nossa insatisfação e mostrar, ir para o centro, panfletear para a sociedade, que não é só no nosso umbigo que nós estamos pensando, nós estamos pensando num todo, no próprio futuro desses alunos, principalmente tipo do Mãe de Deus, quem está no 3º ano, que futuro espera, né, para ele, que mercado de trabalho espera para ele, né? Então não é mais tipo assim, hoje não tem mais a chibata como era na escravidão, mas na realidade hoje o serviço tudo se encaminha para uma escravidão, que não vai ter a chibata, mas você vai ficar escravo do que o patrão quer pagar para você, do que ele quer, e esses direitos históricos nós não abrimos mão. Paulo e José, será que não está sendo mal explicado essa reforma da Previdência? Porque o governo, o presidente disse que não vai modificar nada. Não dá para se entender. Sim, assim, eu nem quis trazer o meu celular para não dar, mas ontem entrou um WhatsApp, o escritório Jung Laux e uma banca de advogados que defendem todos os vários, eles trabalham para vários sindicatos, né? Ele não é o oficial do CEPERS, mas foi na outra gestão, na gestão que o nosso grupo comandava, o CEPERS Sindicato, né? Junto com outros, ele representa vários sindicatos, né? Inclusive o Sindiprev, que é da Previdência, né? Conseguiu numa primeira instância na Vara Federal de Porto Alegre para que seja cancelado essas propagandas do federal, a nível federal, porque ela não está falando a verdade, ela não explica o que é, ela não diz ali quando tem um casal, se quem presta atenção às vezes presta que tem um casal de jovens que pergunta se essa reforma é para todos, se realmente é, e daí entra a mulher que apresenta, sim, é para todos, não é para todos, escapou os militares, escapou a magistratura, não é a magistratura, quer ou quer não queira, eles são servidores, sim, né? Os militares são servidores, sim. Aí, por que os militares é uma coisa e quem é militar da Polícia Civil e da Brigada Militar é outra? A Brigada Militar eu digo assim, mas tem dos outros estados, né? Então, não é parelho para todo mundo, né? Há estudos, e não é eu que faço, a gente vai nessas palestras, inclusive com o pessoal da Fazenda, que são da Receita Federal, né? Os auditores, que são especializados nisso, que o déficit da Previdência é um engodo. Há muita dívida olha, se ele diz que é 150 bi o déficit, há um montante de 600 bi de dívida de grandes empresas, de banqueiros que devem. Então, ou seja, quase triplica o déficit que o governo alega, né? E fora as mordomias, de que ninguém mexe nas mordomias dos seus deputados, dos senadores, onde hoje é uma vergonha, um senador com 180 dias, ele se aposenta, leva todas as vantagens, leva tudo, basta ele ficar 6 meses, né, ele se aposenta, para você ver o que é o cúmulo do absurdo. Se eu sou um senador, eu posso sair do meu, digamos, entrar em licença, saúde, alguma coisa por 6 meses, eu botando o meu suplente, porque ele exerce por 180 dias, esse suplente já tem direito a se aposentar e várias vantagens mais. Então, isso não é culpa. E quem está pagando isso é aquela classe trabalhadora. E com isso, o escritório, eu digo do Jung, mas várias bancas de advogado conseguiram,
logo, claro que vai ser uma batalha judicial, o governo vai vir com o contraponto, claro, mas logo nós vamos conseguir isso, porque isso, na realidade, aquelas propagandas não está passando o que é essa reforma da Previdência. Eu gostaria de complementar também a tua pergunta, que com certeza o governo ele vai investir em propagandas falando bem da Previdência, falando bem da reforma da Previdência, aliás, falando bem da reforma do ensino médio. Mas isso são reformas que estão vindo de cima para baixo, não está sendo discutido, principalmente a reforma também do ensino médio. Os professores que são os especialistas da educação, eles não foram consultados na reforma do ensino médio, né? E a da Previdência está vindo de cima para baixo, não está sendo discutido com a população, ele está investindo. Já tem casos que a gente já sabe que ele investiu horrores em propagandas, na mídia, para que fale bem da reforma. E se tu prestar atenção, tu olhar o Jornal Nacional, sempre tem uma matéria lá de um aposentado saltando de asa delta, um aposentado fazendo tal coisa, 70 e pouco. Mas tu tem que levar em conta a vida daquela pessoa, né? De repente, uma pessoa criada em academia, criada com uma boa alimentação, não é o padrão da população brasileira, né? Ele vai chegar a 100 e poucos anos. Sim, aí ele chega em ponto 100 e poucos anos. Sem dizer, né, Marcos, que assim, tá uma grande turbulência no próprio assim, que nós temos. Nós tínhamos os deputados, digamos, da base de oposição ao Temer. Mas agora já começou até, postaram no nosso grupo do WhatsApp do próprio Ronaldo Caiado, dizendo que essas reformas, digamos, não dá desse governo, ele não é um governo legitimado para fazer essas reformas. A cada dia aparece um ministro do governo Temer, digamos, num emaranhado da questão da Lava Jato, né? Nós temos o mentor dessa reforma da Previdência, que é o Gaúcho, né? Que é eu chamo ele de um apelido, mas aqui eu não posso dizer o nome dele, que ele é daqui de... Paulo Paim? Não, que é o ministro da Casa Civil, o Padilha, o Eliseu Padilha. Eliseu Padilha. E ele está num emaranhado da Lava Jato. Então, que moral tem esse governo para querer fazer reformas de lutas e de conquistas? Ele não é um governo legítimo. E isso foi dito pelo próprio Ronaldo Caiado. Eu tenho um vídeo dele, ele falando que o governo Temer não tem moral para isso, para essas reformas. Que tem que haver uma eleição rápida, que o povo sabe, que legitime alguém e que vá debater. Essas coisas não estão sendo debatidas com a sociedade. Não estão sendo debatidas. Né? Então, por isso que nós, num primeiro momento, não estamos aceitando. E eu acho que a população tem que começar a pensar e se aperceber dessas coisas. O futuro, né, ele está muito perigoso, principalmente para os seus filhos e para os seus netos. Então, nós fizemos esse movimento, a gente sabe que muitas vezes, né, parece ele antipático, como eu disse, parece que tu só quer agitar, como dizem aí não trabalhar, mas não é. Se não fosse os sindicatos, mal ou bem, que estão lá dispostos a pensar para essas maldades, as coisas viriam e nós só íamos sentir lá no futuro, quando precisasse de uma aposentadoria, você ia ver que, não, mas eu não tenho direito ainda. Mas como não? Não, mas isso mudou. Mas quando que mudou isso? Ah, bom. Então é por isso que nós estamos agora nesse momento encaminhando fazendo esse papel de movimento de luta organizado para que isso não aconteça. Tá certo. Bom, nós estamos conversando então com o pessoal do CEPERS. Não sei se a Gisele quer falar alguma coisa, José? Não, está acompanhando então que o Paulo Roberto. Bom, a gente vai fechando por aqui. É muito assunto, né, para a gente debater, e a gente não tem esse tempo aí, Paulo. A gente passa o microfone para a tua disposição. Eu gostaria de agradecer o espaço, né, agradecer o espaço que a rádio nos proporcionou e pedir aqui o apoio da comunidade, que como a gente trouxe à mesa, trouxe os pontos, explicou que não é uma greve apenas para reivindicar o seu salário, o professor e o funcionário reivindicar. É uma greve que a gente está pensando no aluno, que hoje ele está lá estudando, está pensando que uma coisa é tu carregar pedra, trabalhar com 20 anos, outra coisa é tu trabalhar com 60, 70 anos, entendeu? Então é uma greve que a gente está pensando no povo, na população, e
pedir a colaboração da comunidade. Sei que tem muitas pessoas que não gostam, tem horrores quando falam em greve, em paralisações, mas pelo menos a gente pede a compreensão, né? Que compreendam o motivo. Ele é um motivo em prol de um todo, entendeu? E um abraço a todos os colegas e meu bom dia. José. Bom, eu também queria agradecer o espaço, né? E eu, como vários anos estive, né, na direção do núcleo do CEPERS, a mídia do interior, ela é muito mais flexível para nós do movimento que a grande mídia, né? Porque a grande mídia não passa, ela passa o interesse de quem faz, digamos, as maiores propagandas. No caso, né, eu cito a RBS, ela passa o interesse, né, do que ela recebe mais. De quem que ela recebe mais? Propagandas do governo do estado. Então, ela não dá esse espaço para membros do sindicato, para membros do movimento falar. Então, isso é muito importante, né? Agradeço a ti, Marcos, né? E tu leve esse agradecimento à direção da rádio, né? Por essa abertura, que queremos, eu acho que pelo menos nesse momento que seja o primeiro, mas eu acho que em seguida nós vamos voltar para estar dando essas explicações, para esclarecimento para a sociedade, né? Que os pais entendam, que os alunos que já estão um pouquinho mais com a cabeça já formada, já pensando no futuro, que eles venham, pelo menos vão para as escolas, digamos, nós vamos estar tentando debater com eles, fazer eles entender o que é esse movimento, e que não é um movimento que nós gostamos de fazer, porque nós estamos, digamos, ao mesmo tempo nos prejudicando, porque nós, fazendo esse movimento, nós vamos ultrapassar, digamos, o dezembro, nós vamos a janeiro, mas é um movimento que ele se faz necessário, porque os governos não sentam para debater os seus programas, querem empurrar a coisa falando do chulamento goela abaixo, e o nosso papel, o papel do sindicato é esse, é representar a categoria, mostrar o que é essas reformas que os governos vêm, para nós fazer organizadamente e tentar numa unidade maior possível, né, organizado, sem badernas, pacificamente, né, estarmos lutando pela sociedade em si e pelos nossos direitos. Muito bem, nós agradecemos aí os esclarecimentos, falaram sobre a greve dos servidores por tempo indeterminado, né? O Paulo Roberto dos Santos Silva, representante do CEPERS no município, o José Antônio Severo, representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação do município, e também a Gisele Camarão, que veio acompanhando, ela que é membro do CEPERS no município, que trouxeram essas informações sobre a greve dos servidores. A gente vai a um rápido intervalo,